Ô André, aproveitando, né, hoje, inclusive, ontem a gente viu ali pessimismo generalizado, hoje estamos vendo talvez uma melhora um pouco nessa percepção, mas quero aprofundar um pouco o tema aqui com você, né, inclusive tentar entender um pouquinho, né, da tua visão sobre essa potencial implosão, inclusive ali de carry trade nos ienes, impacto nas empresas de tecnologia globais. Lembro que a gente já discutiu sobre uma possível bolha em IA, você aqui acreditando neste cenário. O cenário de agora, André, é aí talvez o começo de uma bolha? Quais seriam de fato os sinais que o mercado está dando? O que de fato está sendo precificado na sua visão? Olha, normalmente as bolhas, ou quase sempre as bolhas, elas são infladas por excesso de liquidez, por dinheiro farto, né? Então a gente viu, depois do Covid, o dinheiro sendo disponibilizado fartamente, as taxas de juros indo para baixo de zero, juros reais, né? O Brasil chegou na idiosincrasia de ter também a taxa de juros reais mais baixa do mundo, por conta dos 2%, tirando a inflação, ficava abaixo de Japão, abaixo de União Europeia, Inglaterra, Estados Unidos. Foi um dos erros aí do Banco Central que até hoje a gente está pagando, né? Mas toda essa grana que foi injetada no sistema financeiro, que anabolizou o sistema financeiro, levou a na verdade, uma explosão, um bull market aí do SP500 e do Nasdaq, como a gente jamais viu, especialmente para as empresas de tecnologia, que já vem puxando os principais índices americanos, né, SP500 e Nasdaq, pelo menos desde 2018, mas vem crescendo, vem recebendo aportes dos investidores, vem entregando lucro, etc. Mas agora a gente teve uma conjunção de fatores que é o que a gente chama, meio clichê, de tempestade perfeita, né? O discurso do Powell de botar na mesa, né, foi os termos que ele usou, botar na mesa corte para setembro, né? Ontem a gente fechou as possibilidades de corte pela CME em 85,5%. Agora, há pouco, o André Perfeito atualizou isso para a gente, já caiu um pouquinho, 74,5%, se não me engano, já caiu aí 11% de probabilidade. Mas continua sendo majoritária a aposta de corte para setembro, sendo que dentro do 100% a probabilidade de corte, né, que está dando na CME, sendo que majoritariamente corte de 50 base points. E aí a discussão agora está em cima de o Fed vai vai iniciar com 50 base points e depois reduzir para 25, ou 2 de 50, ou 3 de 25. O mercado continua totalmente data-driven, né? Como o Felipe falou, data determinante, né? Baseado nesses dados. Por exemplo, semana passada, então, na quarta, a gente teve a questão aí do discurso bem dovish do Powell. Na quinta, tivemos aí o Joltz, que já botou água no chope, já assustou o mercado já deu aquela caída, né, bem forte. Na sexta, com o payroll, né, que era aquele payroll que todo mundo sonhava há meses para justificar o corte de juros pelo Fed, né, apostas que o pessoal está fazendo desde o ano passado, é importante lembrar, começamos o ano aí com apostas de 7 cortes e um grande banco ainda falando de 8 cortes, né? Enfim, mercado bastante esquizofrênico, né? E aí, quando vem realmente dados que podem permitir, não estou dizendo que vai fazer o Fed já cortar, né? Eu vi muita gente dizendo que o Fed está errado, está atrasado, atrás da curva. De novo, é data-driven a decisão do Fed. A gente teve o PMI de serviços ontem do ISM saindo da zona de contração para a zona de expansão. Estava em 48,8 em junho, foi para 51,4. E se a gente tiver um payroll forte, né? Os próprios Fed Boys têm dito nas reuniões semana passada que nós temos ainda 2 meses, 2 ciclos completos, 2 meses não, são até para a reunião de setembro são 45 dias, mas seriam 2 ciclos, né, de dados de
de PMI, de ISM, de payroll, de CPI, de CPI. Tudo isso é levado em conta para a decisão do Fed. Então, eu sempre acreditei no lado histórico do mercado, né? Eu sempre acreditei que a história se repete até segunda ordem, ou seja, eu sempre acreditei que a gente ia entrar em recessão antes de termos os cortes, né? Ou vamos ter os cortes, mas já vai ser talvez já num cenário já montado para uma recessão. E por que eu sempre falei isso? Dados puramente históricos de que desde a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, toda vez que a gente atingiu o pleno emprego, o mercado atinge pleno emprego normalmente porque a economia está bombando, as pessoas estão otimistas, né? Seus ativos, né, sejam imobiliários ou sejam ações, estão subindo, gerando sensação de riqueza, que leva a população ao consumo. Né? Os Estados Unidos é uma população extremamente consumista, 70 e poucos % do PIB vem disso. Então, quando a gente olha o histórico, sempre teve uma recessão depois de uma expansão, depois de chegarmos no pleno emprego ou perto do pleno emprego. E eu não acredito, né, naquela frase "this time is different", desta vez é diferente, que todo mundo, a cada crise, usa essa frase. É impressionante. Foi em 2008, foi em 2000, foi em outras pequenas correções do mercado. O mercado é obcecado pela frase "this time is different", e nunca foi. Pode ser diferente dessa vez? Pode, toda regra tem exceção, é óbvio. Mas eu prefiro, né, até usando de estatística, de história, acreditar na regra, não na exceção. Por isso que eu venho falando desde o ano passado que eu acredito que é inevitável ter uma redução da inflação sem um hard landing. E o mercado, 99% do mercado, né, falando navegando entre, dependendo dos dados que saem, é no landing, não, é soft landing. Não, agora é no landing, não, agora é soft landing. Né? Então, o mercado está olhando justamente a fotografia. Ninguém olha a história inteira. E agora eu falo de história com H minúsculo, não a história com H maiúsculo de tudo que aconteceu, mas a história de olhar todas as fotografias, etc., fazer uma análise, né, maior do cenário, que é um hábito que eu tenho, talvez pela paixão, pelo hobby de estudar história, além de mercado financeiro, história, e nos últimos 22 anos, história do mercado financeiro. Isso me ajuda muito. Então, por exemplo, dados históricos. A gente está com market cap, valor de ontem, do SP500, em 43,533 trilhões de dólares. 43 trilhões, 533 bilhões de dólares. Valor de ontem, depois de toda essa queda que a gente teve. A gente chegou no topo histórico a valer 45 trilhões de dólares. O market cap, a gente não, eles, né? O market cap americano, do SP500, tá? Não é nem de todas as empresas americanas, do SP500. Tem muitas empresas que não estão no SP500, estão no Russell 2000, etc. Mas são empresas de menor valor, são as small caps. Quando a gente olha as Magníficas 7, né, elas estão agora, depois de toda essa queda, foram as que mais puxaram SP500 e Nasdaq, né, principalmente Nvidia, que chegou a valer 3 trilhões de dólares, e com a queda na mínima de ontem, ela estava perdendo 1 trilhão de dólares de market cap. Isso não é normal na minha cabeça. Uma empresa, né, em 2 semanas perdeu 1 trilhão de dólares de valor. É porque esse valor na prática nunca existiu. Nunca existiu. Foi expectativa, foi dinheiro farto, todo mundo surfando a onda de IA. Né? Dentro do Nasdaq, essas 7 empresas estavam valendo bem mais de 50%, agora estão valendo 43% do market cap, que é bastante coisa. O Nasdaq é um índice de 100 empresas ponderado pelo valor de mercado. Então, essas 7 valem 43%. Hoje, essas 7 valem 30,31% do SP500. 7 empresas. Temos que lembrar que temos mais 493 empresas do porte de ExxonMobil, Walgreens, Walmart, Disney, né, que já caiu 30% por conta dessa cultura woke, Home Depot, 3M, Bank of America, Goldman,
Enfim, dá para ficar aí meia hora listando 493 empresas que todo mundo conhece, todo mundo consome. Coca-Cola, etc. E 7 tem, né, 30% do market cap. 30% de 43 trilhões, tá, vamos arredondar, fazer a conta de padaria de cabeça agora, 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares. Putz, eu acho, e aí você olha também o price earning delas, tudo na casa de 30, 40 anos para cima. Ah, mas é diferente. Eu li, a primeira vez que eu vi essa frase foi há 7 anos atrás, de 2 economistas britânicos que publicaram na The Economist uma matéria, né, e publicaram um livro onde tinha esse título, de Time is Different, ou seja, as empresas de tecnologia têm que olhar o valor da marca, o ativo principal é a criação, não tem ativos, né, como as outras empresas para entrar no balanço, etc. É outro tipo de ativo. E realmente, a gente vê até o argumento contrário a isso, que eu vi aqui na BMC de outro analista que eu até gosto muito, mas foi contrário, ele disse, uma empresa que está dando 28 bilhões de dólares de lucro não pode falar que é bolha. Tá aí, já perdeu $1 trilhão de valor de mercado, porque é uma empresa que depende 100% das outras empresas, né? Depende 100% das outras empresas embarcarem nessa com ela. E a gente viu um movimento, né, no primeiro, eu lembro, final dos anos 90, todas as empresas botavam nos seus balanços, nas suas conferências de resultados, né, que estavam investindo no e-commerce. Todas. Aí você entrava na página delas, tinha lá o logo do Main at Work, né, Main at Work, né, estamos trabalhando, mas não tinha site, não tinha nada. Mas todos estavam investindo no e-commerce. E aí tivemos a bolha da internet. Agora todas estão investindo em IA. Se não me engano, 65% das empresas no primeiro trimestre reportaram que estão investindo em IA, né? E aí agora, no segundo trimestre, começa a sair números dizendo que o retorno não foi tão grande assim, não fez tanta diferença assim o investimento em IA. Mas todo mundo apostando, né? Até a própria Meta comentou no resultado dela semana passada que deve comprar 250 mil GPUs, né? Que entenda-se aí, placas da NVIDIA, tá? Para seu data center, para IA, mas que o planejamento total é de chegar a 600 mil GPUs. Aí, em cima desses números, que eu acho que o pessoal faz o valuation futuro, né? Imagina 600 mil GPUs, quanto que vai dar de lucro para a empresa, quanto que ela vai passar a valer, etc. Mas agora saiu os resultados, né? Todo mundo de olho em cada relatório, todos os analistas, economistas, investidores vão direto na parte de IA. Todo mundo vai procurar no relatório de resultados qual é o investimento de IA, qual é o retorno em IA. Está todo mundo fazendo isso no mundo inteiro, né? Para mim, tudo isso virou uma buzzword, como foi nos anos 90, uma buzzword que é, para mim, uma característica de bolha. Com essa injeção de dinheiro barato, né, que agora tomamos a primeira porrada no Japão. Pô, o pessoal pegava $1 milhão, 10 milhões de dólares, $1 bilhão emprestado com juros zero. Ia para a Bolsa, ou ia para país como o Brasil para pagar juros maior, que paga juros maior, para fazer o tal do carry trade. Beleza. Explicado o que é carry trade. Pegar dinheiro com juros zero e investir em ativos que dão retorno, seja no risco, ou seja renda fixa, né, com juros soberanos. Bom, o Japão começou a aumentar a taxa de juros, né, depois de 30 e tantos anos de juros zero negativo, e aí agora, né, quem estava devendo alguns bilhões para o Japão tem que pagar juros em cima disso. E aí tem que refazer todos os cálculos, todos os investimentos, né, todo o modelo de risco desses caras tem que mudar. Sabe Deus o quantos esqueletos vão surgir de dentro do armário depois que começarem a levantar isso tudo, né? Lembrando aí episódios que a gente teve ano passado, né, daqueles bancos americanos da Califórnia, né, que se não fosse a intervenção urgente no final de semana do Tesouro, a gente poderia ter começado um crash por ali. Então, as bolhas existem e são pequenos episódios que podem acontecer que estouram essa bolha, né? E não necessariamente a gente vai poder falar que é um cisne negro. É o que eu venho falando, até comentei contigo em off, né, por WhatsApp uma vez.
vai ter um monte de gente daqui a pouco falando de cisne negro. Não tem cisne negro nenhum, né? Para ficar no reino animal, a gente tem o rinoceronte cinza, baseado num livro aí de uma economista super influente, entre as 100 pessoas mais influentes no mundo, onde ela, depois do livro do cisne negro do Taleb, ela lançou essa teoria de que a maior parte dos cisnes negros são visíveis pelo mercado, são visíveis pelos que tocam a política monetária dos países, né? São visíveis pelos investidores, mas ninguém quer ficar de fora da festa, né? Todo mundo quer sair antes da música parar de tocar, que foi uma frase emblemática dita pelo Charles Prince III, antes de perder a cabeça, como CEO do Citibank, quando perguntaram para ele se ele sabia do problema do subprime, ele falou que sim. E por que ele continua apostando nisso? Ele falou, porque é nossa obrigação fazer dinheiro para os clientes esperam isso, então a gente faz até a música parar de tocar. Pois é, a música está parando de tocar a ponto do Warren Buffett já ter saído, já pegou a cadeirinha dele, já sentou. Mas vai ter um monte de gente que vai ter cadeira para sentar e vai cair de bunda no chão, né? Então, todo esse cenário, e isso trazendo para o nosso cenário local, isso vai impactar as decisões do Banco Central fortemente. Por quê? Essa ata de hoje, como o André Perfeito falou, ela é idêntica ao comunicado, ou seja, ela já nasceu, né, já foi publicada caduca, velha, não tem valor nenhum, porque de quarta-feira passada para cá, muita coisa vai ter que ser revista na próxima reunião do Copom, né? Porque se a gente tiver realmente cortes de juros de 50 base points, né, em setembro, isso já tira a pressão, né, daquele diferencial, daquele spread de juros que a gente teria se continuasse cortando e o Fed não, né? Já tira essa pressão. A questão dos juros despencando nos Estados Unidos, como está despencando esses dias, já tira a pressão do dólar, ou seja, o dólar vai cair diante das outras moedas. Já está caindo, né? O euro fez um pivô de alta, subiu forte ontem, hoje eu não estou acompanhando. E o iene também se valorizou forte, mas a gente tem que lembrar que a gente não está no índice DXY, né? Quem está lá é libra esterlina, euro, iene, coroa sueca, né? O da Suíça, o franco suíço. A gente não está lá, a gente é real. Mas isso aí pode também ajudar no controle de inflação se a gente conseguir estabilizar, se o fiscal não atrapalhar muito. Mas como eu disse para o Felipe semana passada, quando ele perguntou o que você acha que vai pesar mais, a partir de agora é o fiscal ou o mercado externo ainda vai pesar aí nas decisões do Copom? Eu acho que, como sempre, acredito que o lado externo vai pesar. Vai pesar sempre, porque se lá eles espiam, a gente pega a pneumonia. Então, eu acredito que a gente está... Ontem o mercado panicou feio, tá? Faltando o Nasdaq, do topo histórico até a mínima ontem, ele acumulou quase 17,5% de queda, ou seja, mais 2,5% de queda entraria oficialmente em bear market, né? Mercado em queda. O SP estava com uma queda de 10%, 10 e pouco até a sua mínima, né, ontem. Mas eu acho que hoje o mercado está recuperando do susto, né? Muita gente acha que tem oportunidade, enfim. Mas eu acho que a onda de sustos só começou. Tivemos os primeiros 2 sustos aí semana passada e ontem. Então, é o começo, na minha opinião, de um processo de distribuição até que o mercado cede de uma vez e começa a trabalhar em bear market. E o gráfico que eu queria trazer para ilustrar a questão de nunca teve, né, derrubada de inflação sem recessão, né? Eu trouxe aqui o gráfico justamente, coloquei na mesma escala, em linha azul, nós temos aqui a taxa de desemprego. E na linha amarela,
nós temos o PIB americano, né, um quarto, André, um trimestre após o outro. Eu só vou te pedir, pode continuar com o gráfico na tela normal? Eu tenho 3 minutinhos só para o intervalo, para você se atualizar aí sobre o tempo. Pode ficar à vontade. Vou concluir rápido. E aqui é o que eu venho falando desde o ano passado, né? Aqui eu botei a linha de 4% que eu defini como pleno emprego, a gente ultrapassou essa linha no payroll retrasado e esse de sexta-feira foi para 4,3%, tá? E aqui, a linha amarela, eu botei o eixo zero, tá? Estão na mesma escala, mas, obviamente, o PIB varia muito mais bruscamente, trimestre após trimestre. E aqui tem o PIB ao longo da história, né? PIB trimestral, trimestre após trimestre. E a gente vai ver, né? Eu posso mostrar isso com mais detalhes semana que vem, que sempre que a gente tem em pleno emprego, logo depois a gente entra em recessão. Por quê? Porque pleno emprego, e aí eu tenho outra tela aqui para mostrar, mas não vou mostrar agora para não confundir, que é a taxa de juros do Fed. Quando está em pleno emprego, a inflação começa e o Fed começa a aumentar juros e a gente tem a recessão, seja uma recessão técnica, uma de 2 trimestres em queda, ou seguidos, ou uma recessão de fato, né? Então, desde a Segunda Guerra Mundial, vocês podem pegar no detalhe aqui, dar um print, depois ver com calma, que a gente sempre tem, pleno emprego, recessão. Aqui não é pleno emprego, mas chegou bem perto, e aí tivemos a recessão, nesse caso aqui até do subprime, né? Mas basta olhar, a gente estava abaixo do pleno emprego, tivemos do Covid. Mas foi o Covid. Cara, sempre vai ter alguma coisa para explodir uma bolha, para estourar uma bolha. No caso do Covid, foi uma coisa super forte e realmente inesperada, né? Mas as outras situações, é só comparar. Sempre que chegar perto da zona de pleno emprego, a inflação sobe, tem que aumentar a taxa de juros, e aí a gente entra em cenário de recessão, ou seja, PIB trimestral negativo. Tá? Então, isso é história com H. Né? A gente não pode ignorar a história, ela se repete. Sempre muito bom. Quero agradecer. Tempo passa rápido, até porque muito conteúdo, muita coisa boa aqui para a gente discutir. Obrigada. Até semana que vem. Obrigado você, Paula. Boa sorte, pessoal. Nos vemos semana que vem. Até mais. Grande André Machado, CEO do Projeto Os 10%, nosso querido ogro de Wall Street. Um minutinho para o intervalo, mas dá tempo do Maurílio atualizar aqui nosso mercado. Fala, Maurílio.